isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a realidade maior do amor de Deus. Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, os seres humanos, conhecemos o amor apenas através de condições. Amamos quando, amamos sim, amamos por quê. Mas o amor de Deus é esse amor incondicional. Ele não nos ama por causa dos nossos valores ou mérito. Ele escolheu nos amar. É esta a realidade do amor do Senhor. E só podemos conhecer toda a extensão desse amor, toda a profundidade, toda a largura, toda a altura, somente quando olhamos para a cruz. Ao contemplarmos o Calvário, ao vermos ali a realidade do amor de Deus sendo encarnado, se dando, se oferecendo para que pudéssemos ter a vida eterna. Se isso não for amor, Você pode adorar conosco. Se você entende, foi alcançado por esse o amor. oceano secou. Não há estrelas, Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. se isso não for amor. Se isso não for amor. Glória a Deus, graças a Deus, estarmos nessa noite reunidos e unidos para louvarmos ao Senhor e celebrarmos o nosso culto de ceia. E eu estou aqui com um texto de João, capítulo 13. Acho que João escreveu após alguns anos, né, da morte do Senhor Jesus. E é importante como João ele se lembra desse momento com Jesus. Um momento que Jesus passou com seus discípulos, 3 anos e meio com seus discípulos, né? E agora era o momento da ceia. E a ceia, ela é um culto especial porque é um culto de quebrantamento, é um culto que nos traz lembrança aos nossos feitos, as nossas falhas, os nossos pecados. Parece que ele grita muito nessa hora. E eu acredito que João entende que Jesus ele preparou todos os seus discípulos para que acontecesse exatamente ali algo divino, algo de gratidão, algo de um grande amor pelo Senhor, pelos seus feitos. E quando João vai escrever a respeito desse momento, né, aquele momento que Jesus lava os pés dos seus discípulos, né? Não tem um servo, não tem o escravo, e Jesus faz esse papel. Mas o que nos chama atenção é no 13:1, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte: ora, antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que já era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou até o fim. E trazendo isso para nós também não é diferente. Parece que a palavra de Deus, parece que os ensinamentos do Senhor, parece que o padrão que Deus espera de cada um de nós, parece que nós não alcançamos, não atingimos, não chegamos. Mas a palavra de Deus diz que o amor de Deus, ele continua. A mão do Senhor continua pelejando, cuidando, abençoando. Nossas falhas, mas o nosso Deus, ele não nos deixa só. E João, ele diz essa coisa linda, porque João percebe a natureza pecaminosa, Ele percebe que aquele momento que Jesus estava como se fosse caminhando para um lado e os discípulos caminhando para o outro, porque eles estavam numa luta, querendo saber quem era o maior. Lucas descreve esse momento. E mesmo com esse espírito, com essa vida, com essa natureza pecaminosa, mas João, ele relata aqui, quando ele vai relatar esse momento da ceia, ele diz que Jesus os amou e os amou até o fim. Então, meu irmão, nessa noite, quebrante a sua alma, leve a Deus essa gratidão, tenha esse momento de reconhecimento, do cuidado do Senhor, que Ele não deixa de nos amar, de cuidar. Então você que está em casa, reúna a sua família, prepara o vinho, prepara o pão, que nós estaremos juntos ceando e depois ouvindo a palavra de Deus. Pastor Manfredo já está aqui conosco, e a nossa banda Magadesh. Vamos louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua graça, a sua misericórdia não tem fim. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para você que está aqui, para você que está na sua casa, a graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Mais um culto de ceia para a glória e louvor do nome do Senhor. Temos vivido tempos difíceis, mas temos a certeza que cremos um Deus que está acima de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Pois não há o que temer e sim confiar, e sim exercer a nossa fé, a nossa confiança total no autor e consumador das nossas vidas. E nessa noite eu te convido, meu amado irmão, minha amada irmã, a nós adorarmos e exaltarmos juntos o nome do Senhor, com algumas canções que enaltecem, que exaltam, que adorem o nome daquele que vive, que tem um nome acima de todo nome. Bem como trazendo à memória o sacrifício de Cristo, um sacrifício único, perfeito e eterno, que nos deu a possibilidade de nos voltarmos mais uma vez para com o Pai, e que toda a condenação que estava imputada sobre nós fosse quebrada na cruz. Os pecados e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, não sobre mim, sobre ti, mas sobre Ele. Mas de fato, ali era o nosso lugar, era o meu lugar, mas simplesmente Ele se entregou, se colocou à total disposição, humilhação, por conta dos nossos pecados, das nossas injustiças, das nossas mazelas. E hoje nós podemos glorificar o nome do Rei, pois Ele se entregou. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, o Cordeiro Santo, o Santo de Israel, Ele ressuscitou dentre os mortos. E ali Ele venceu a morte, e ali Ele venceu o inferno, e ali venceu todas as coisas. E hoje nós temos a certeza, meu querido. Eu não sei se você está entendendo e pode glorificar o nome do Senhor nessa hora. Hoje nós temos a certeza de salvação. Hoje nós temos uma certeza de eternidade, que estaremos com Ele
naquele grande dia, o adorando, no lindo coral, exaltando e glorificando o nome do Senhor, porque não foi mérito nosso, não, foi graça, foi graça daquele que se entregou um dia por mim, por você. Então eu te convido nessa noite a adorar este Deus, a exaltar com toda a tua força, com todo o teu coração ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluias. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração, pois tu és Deus acima dos céus, acima de nós. O universo se formou, O universo se formou com a tua voz. O mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. você pode adorar conosco o nome dEle, e eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, Senhor. Levantando a ti minhas mãos, Com canções de amor te exaltarei. ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, Assim, para sempre te adorarei. Rei dos reis, aqui estou. Rendo a ti o meu louvor e adoração. O universo se formou com a tua voz. O mundo inteiro veio a existir. Verbo de Deus, princípio e fim. suas mãos levantadas nessa noite. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para sempre te adorarei, para sempre te adorarei. Nada pode calar, nada pode deter minha consagração. E eu te louvarei, Senhor, levantando a ti minhas mãos, com canções de amor te exaltarei, ministrando com meu coração, para
lá em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, a mim e a você, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Mas pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Você pode falar comigo? E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Foi na cruz, foi naquela cruz que Ele se entregou, que Ele se esvaziou de si mesmo, para levar a minha carga, a tua carga dos teus pecados. E glória a Deus, pois Ele se entregou, e da mesma forma que Ele se entregou, se ergueu ao terceiro dia, e venceu todas as coisas. Talvez você não conheça essa canção, mas eu peço que, se possível, medite nessa letra, reflita no que estará sendo louvado e cantado, pois faz menção justamente desse sacrifício de Cristo. Na cruz, no gosto do fel, o silêncio do céu, Ele quis se entregar por amor, por mim, por você. Aleluias. Cruz que seria o fim, cruz a maldição da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, que se entregar por amor. Escute. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, onde o meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado. Cruz, o palco do amor, onde Deus venceu a morte. Cruz que seria o fim, cruz a maldição da vergonha e solidão, cruz do gosto do fel, silêncio do céu, se esvaziou. Deus se esvaziou, assumindo o meu lugar, seu sangue verteu. Cruz, onde o Rei dos Reis suportou a dor de carregar os meus pecados. Cruz, cruz, o meu Jesus, servo sofredor, o Cordeiro imaculado.
pode ficar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E aquelas mulheres foram àquele túmulo e ficaram perplexas e tristes, pois viram um túmulo vazio. E alguém apareceu diante delas e disse: quem procuras? Quem tu procuras dentre os mortos, do qual vivo está? O nosso Redentor, ele vive. O nosso Redentor, ele reina. O nosso Redentor venceu todas as coisas. Jesus, o Nazareno, o Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu queria que você declarasse conosco: ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Declare bem alto. Ele está vivo. Ele está vivo. O Cordeiro de Deus. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. O Cordeiro de Deus, que venceu todas as coisas, que se entregou. Aplaudir a esse Deus, exaltar o nome dele, o nome que está acima de todo nome. Glória a Jesus. Amém? Lá em Isaías fala que Cristo foi esmagado por nossas transgressões. E que com isso, a gente vem entender que não há nada nesse mundo que a gente possa fazer para que se compare tamanho sacrifício que Cristo fez por nós. E que a cada dia a gente cante aleluia, porque Ele vive e Ele reina para todo sempre. Amém? Louvemos. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou, levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido. Aleluia! A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, Nada. e nada vencerá, Nada foi capaz de vencer. seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre.
Jesus, o Rei dos Reis, aquele que venceu a morte, aquele que venceu todas as coisas, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sim ressuscitou, aleluia, para nos trazer vida. Então vamos cantar, aleluia. Pode declarar isso com alegria. O Cordeiro venceu. O nosso Redentor vive. O Cordeiro venceu. Mais forte. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é. Pra sempre adorado é. Pra sempre ele vive, ressuscitou. Você estiver nessa hora, Ressuscitou. exalta o nome dele, diga para sempre. Pra sempre exaltado é. O teu nome. Pra sempre ele vive. Ressuscitou. Aplauda ao Rei dos Reis. A ti toda a honra, Senhor. Ao teu nome, Cordeiro de Deus. Bendizemos, engrandecemos e louvamos essa noite. Ainda de pé, vamos continuar adorando ao Senhor com essa canção. A Bíblia diz que o véu se rasgou. E nós temos a liberdade, por intermédio de Jesus, a entrar no Santo dos Santos. A entrar diante do Pai, adorá-lo, exaltá-lo com toda a nossa alegria, com toda a nossa força, com toda a nossa intensidade. Então você nessa hora fica de pé, se alegra na presença do Senhor conosco, em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo alcançou a tua vida, a salvação alcançou a tua vida, a minha vida, meu querido. Então isso é mais do que motivos para nos alegrarmos na presença de Deus. A graça de Cristo, o presente, o favor imerecido do Senhor alcançou a mim e a você. E hoje nós somos livres, livres para adorar, exaltar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Vamos lá! Glória a Deus! Vou aqui até soltar o teclado para a gente louvar junto. Ouve conosco assim. Seu sangue, sua cruz, me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu, por quê? Seu amor me conquistou. Eu sou eterno devedor. O que aconteceu? O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória. E quando são mais que vencedores nele, eu sou. Se alegre na presença do Senhor. Mais que vencedor eu sou. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá.
sua cruz nos leva de volta para o Pai, nos reconcilia mais uma vez com Ele. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor, quantos são mais que vencedores em Cristo Jesus? Mais que vencedor eu sou. Aleluia! Todos, eu sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Sei que na sala do trono está. Eu quero ir pra lá, pelo novo. Quero ouvir toda a igreja santa e remida do Senhor declarando. Diga você que está em casa. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, Pelo novo e vivo. se alegre na presença do Rei. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Eu sei que na sala do trono estás. Eu quero ir pra lá, pelo novo. E esse novo caminho é Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Diga, Ele vem. Diga, Ele vem. Ele em breve virá. E quantos creem nisso? Quantos estão ansiando pela presença, pela vinda do Senhor, aquele que ressuscitou? Aleluia! Vamos declarar: e Ele vem, saltando pelos montes como um noivo em busca, à procura, ao encontro da sua noiva. Aleluias! As palmas. Juntos. O tempo de cantar chegou. Então se alegre. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Aleluia! Vamos nos alegrar na presença do nosso Deus. Diga. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos montes. Ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, as nossas lares. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve.
Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos, E os seus olhos a fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar, Senhor. Quero ver a igreja todos juntos. Incendeia, Senhor. Para a pessoa que está perto de você na sua casa. Para a pessoa que está do teu lado, abençoe. Incendeia. Mais alto, mais forte. Incendeia. Mais uma vez, agora, incendeia. 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 Vem me incendiar. Incendeia, Senhor. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Aplauda Ele nessa hora, nesse momento, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Está preparado as crianças. Podemos louvar? Agora junta aí, chama as crianças que estiverem nos seus lares, na sua casa aí. Chama ele aí para frente da tela, da TV, para nós louvarmos com alegria, juntos nessa noite, no nome de Jesus. Continuar adorando ao Senhor. Mas esse é um momento também das crianças adorarem junto conosco, nesse momento, nessa noite, em nome de Jesus. Vamos lá? A Jesus, a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pega suas mãos e cante aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Fazendo um gesto agora, ressuscitou, vamos? Ressuscitou, ressuscitou, e hoje vive para sempre. Quero ver as crianças, vamos lá juntos? Ressuscitou, ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre. Vamos! Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Porque duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu. Quando força do rei contra as ondas do mar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. Só fé nele. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Pois com ele seguro serás. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar, eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Ele nos alcançou, Ele nos amou,
E temos mais do que mil motivos para agradecer ao Senhor nessa noite. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de... É o que me faz crescer. Eu sou... Aleluia! Seja sempre grato a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. Se mantém de pé em nome de Jesus, adorando conosco. Com alegria, diga: você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Eu não sou do mundo, não. A força e o louvor. Pega as suas mãos e o levantar. É pra dizer que eu te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém, querido, podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu só vivo pra você, eu não sou do mundo, não. E o louvor e o levantar. Eu te pertenço, Que Deus abençoe a tua vida nessa hora, nesse momento, em nome de Jesus. Continue sendo abençoado. Em nome de Jesus. Vamos louvar mais um cântico? Vamos louvar mais um cântico e nessa oportunidade, né, nós temos o privilégio de contribuir com nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que está em casa sabe como fazer chegar à casa do Senhor. E os que estão aqui já podem fazer isso agora, né? Vamos, porque hoje vai mudar um pouquinho, né? Hoje o pastor Manfredo vai pregar antes e depois servir a ceia, né? Os irmãos já saem daqui, né, nesse momento, nessa alegria, nesse gozo, né? Então, vamos louvar, vamos tirar. Nossos diáconos, pode fazer esse serviço. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se dispôs por mim.
se entregou em meu lugar e me deu a nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se dispôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, eu corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Você pode adorar comigo? Vou deixar na cruz. Vou deixar na cruz. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama, me chama. Boa noite a todos. Eu quero saudar a igreja do Senhor Jesus com a graça, com a paz, com o amor, com a bondade e com a misericórdia do nosso Senhor e único Salvador, Jesus Cristo. A todos os amados irmãos que aqui estão presentes, poucos, mas alguns estão nos vendo agora através do YouTube. Nós estamos numa missão muito especial nesta noite. Desde quando eu me entendi de pastor, há quase 20 anos, eu tive a oportunidade de celebrar tantas coisas, batismos, casamentos, aniversários, muitas coisas que determinam a casa do Senhor Jesus através do seu ministro. Eu estava dizendo a pastor Valdir, a igreja na qual eu pastoreei durante 15 anos, com mais tempo, eu sempre disse que esse é um momento extremamente difícil para mim. A ceia do Senhor Jesus. Eu me tremo, eu fico com o corpo todo trêmulo. Porque eu me lembro o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu começo a entender o que seja a palavra graça, amor, comunhão, contemplação. Eu começo a entender que eu não valo absolutamente nada. Que eu sou pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de incógnitas.
mas o sangue dele me alcançou por amor daquele que é o Criador dos céus e da terra. Eu queria falar um pouco do texto que está lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 8, que diz assim: mas eis aqui uma prova brilhante de amor de Deus por nós, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que coisa maravilhosa. Quando eu começo a entender o amor de Deus por nós, a gente vai entender que só Deus poderia oferecer esse sacrifício. Porque então o verbo divino, aquele que estava do início com Deus, criando todas as coisas, dignou-se a assumir a natureza humana para oferecer a Deus um sacrifício de valor infinito. Eu tenho visto nesses dias de tantas lutas e dificuldades que o mundo inteiro está passando, alguns pregadores com suas retóricas retumbantes, com seu português clássico ou gongórico, pregar para a igreja sobre pecado, porque o pecado faz isso, o pecado faz aquilo outro, arrependei-vos, vai todo mundo para o inferno. E eu digo, meu Deus, o povo precisa ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra que fortaleça o coração, como se nós fôssemos os mais santos do mundo, e aí nós temos a igreja que é santa, e quando eu falo igreja, pessoas, não estou falando a igreja imaculada de Cristo, que ele comprou pelo seu sangue, e há outras pessoas que são pecadoras. E essas palavras às vezes machucam de tal forma, que a gente nunca vai conseguir entender o que é graça e o que é amor divino. João 1,14 diz que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. A morte vicária de Cristo não foi uma morte simples e comum. Foi o próprio Deus em figura humana, que se fez, o verbo se fez carne e habitou entre nós, imbuído de todo o poder do universo. O homem que fazia tudo o que ele quisesse, porque ele foi dotado com esse poder. Mas ele se humilhou, como um ser humano qualquer, e deu a sua vida por nós. E a gente começa a entender que a majestade de Deus é infinita. Só que essa majestade, ela foi ofendida pelos pecados dos homens. É por isso que nós temos que entender nesta noite o que valeu esse sacrifício de Jesus. Não foi uma morte singular. Só um sacrifício de valor infinito poderia restabelecer a paz entre a humanidade e Deus. Não foi uma morte qualquer. E aí, quando nós olhamos para o sangue de Cristo aqui, visualizado neste copo como suco da videira, o fruto da videira, isso representa a sua vida, a vida de Jesus, a humana e a divina. E esse era uma vida de valor infinito. A vida dele foi oferecida à justiça divina para perdão dos pecados de todos os homens, de todos os tempos, de todos os lugares, para todas as línguas, para todas as tribos e nações. E aí o meu grande medo é a imposição de pecado, como se nós fôssemos santos, uma classe de santo e a outra não. Você tem que sair desse pecado, quando na realidade, o que Jesus já resgatou a maldição na cruz do Calvário, e que nós temos que entender que no resgate desta maldição, Ele comprou o nosso passaporte para o céu. E o que eu tenho que fazer agora, é ser uma pessoa melhor, é ser uma pessoa que anda na luz, fazendo bem para aqueles que estão necessitados, estendendo a minha mão. É por isso que o próprio Jesus, ele não exigiu muitas coisas. Ele diz, olha, lá em Marcos 16, quem crer em quem nele e for batizado, será salvo. Quem crer será salvo pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você. E é este sangue que nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 1,7 diz, se porém andarmos na luz como está na luz,
temos comunhão recíproca um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O que é andar na luz? Quais as obras que eu faço para andar na luz de Cristo? Quando é que eu estendo as minhas mãos aos necessitados, aos caídos, aos oprimidos, aos fracos, a que estão nas suas casas nesse exato momento, cheio de problemas emocionais e espirituais, com medo? E não é só medo desse Covid-19, mas medo de tudo que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho a verdade, eu sou santo porque o sangue já me purificou, mas eu não faço absolutamente nada, porque o meu pecado... Bom, pecado é os outros, eu não sou pecador. Que religião é essa que nós professamos? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Hoje, esse sangue redentor de Cristo está à nossa disposição de muitas maneiras. E aí eu tenho que olhar para esse sangue de uma maneira muito especial nessa noite. O sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados na confissão, quando nós confessamos um para com os outros, cura as nossas enfermidades espirituais e psicológicas. E como é que esse sangue nos cura? Através de cada irmão que está disposto a ajudar a obra de Cristo. Quando nós estendemos as nossas mãos, dizemos como Jesus disse lá em Mateus 28, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. Este sangue derramado no Calvário representa a igreja de Cristo. E nesse momento em especial, essa santa ceia, que significa corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, representada pelo vinho e pelo pão e por aqueles que estão presentes, não só aqui, mas em casa. É exatamente nessa comunhão que podemos ser lavados e purificados pelo sangue redentor do Cordeiro sem mancha, que veio tirar o pecado de nossa alma. E aí as pessoas colocam pecado, porque tu peca por isso, tu pega por aquilo. Para de impor pesados fardos, como antigamente se impunham. Como se as pessoas fossem santas por aquilo que são, mas que não pelo sangue do Cordeiro Santo de Deus. É por isso que a igreja, ela marcha de marcha ré daquilo que Jesus pregou. E nesse momento de ceia, é preciso parar para adorar o Senhor e ter uma comunhão profunda com Ele. Adorar o seu corpo dado por nós, reverenciá-lo, mostrar nosso amor por Ele. É por isso que quando diz o apóstolo Paulo, cuidado quando vocês forem cear, lá em Coríntios 11, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar significa olhar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho tantos pecados que eu não sei como enumerá-los. Eu sou tão pecador, tão desgraçadamente pecador, que tenho vergonha de chegar diante de Ti, mesmo que seja, Senhor Deus, através do Teu Filho Jesus. Mas eu sei que o sangue derramado no Gólgota, lá no Calvário, me purifica e me dá essa dimensão de poder olhar para os céus e dizer que Tu és Deus, e além de Deus, Tu és o meu Pai. Que coisa gostosa poder chamá-lo de Pai. Um culto em ações de graças nesse momento que nós estamos vivenciando. Nós temos que permitir que o sangue real e divino de Jesus nos lave a nossa alma pecadora e doente, para que a gente saia desse lugar fortalecido. E por que eu preciso sair fortalecido deste lugar? Porque eu preciso ser fortalecido agora na minha casa, porque é o sangue dele que nos traz paz. E deixa eu dizer uma coisa, amado irmão, nada neste mundo, riqueza nenhuma, poder nenhum, por mais que você tenha um cargo altíssimo, é capaz de comprar a paz que Deus nos dá. Por isso que tem tantos loucos, tantos enlouquecidos, ricos, milionários, com suas riquezas que estão sendo traçadas aí, corroídas, e que não tem paz. As pessoas dizem, fulano é rico, tem paz. Não, é exatamente o contrário. Porque as pessoas estão aí, morrendo e se acabando com dinheiro em poupança,
e outros, às vezes, que não tem muita coisa, apenas o mínimo para se manter, e estão em paz com Deus. Exatamente por isso. E aí a gente começa a questionar, o que é que o sangue de Jesus faz por mim? O que é que o sangue de Jesus Cristo, Cordeiro Santo de Deus, faz por mim? Eu estava lendo hoje uma grande revista de ciência médica, e eu falo agora para esse momento que o Brasil está vivendo, onde o doutor Álvaro Avezum, e a revista diz que ele está entre os 4 cientistas mais influentes do mundo, não é do Brasil, é do mundo. Ele é diretor da divisão de pesquisa do Instituto Dante Pazanes e de cardiologia em São Paulo. E ele diz uma coisa interessante, eu vou ler o que ele disse na revista. Pessoas que frequentam núcleos religiosos, pelo menos uma vez por semana, tendem a morrer 30% menos que os que não frequentam, mesmo controlado para variáveis como gravidade da doença, nível econômico e etc. Níveis de depressão. Olha que tem muita gente depressiva tomando remédio para dormir, porque não conseguem dormir à noite. Mas não é por um problema, eu mesmo tomei remédio para dormir, mas não foi porque eu estava com depressão. Quem me conhece sabe o quanto eu trabalho. E trabalho até tarde, meia-noite, 1h da manhã. E a minha mente muitas vezes não conseguia desligar. E aí eu ficava pensando nos meus processos, nas pessoas que eu tinha que ajudar. E aí a mente não desligava. Eu tomei remédio para isso, mas nunca entrei em depressão. Nunca tive problema mental nenhum, sabe? Ah, o senhor tem dinheiro? Não, não tenho dinheiro não. O que eu tenho, desde tenra infância, é saber que o sangue de Jesus me protege. Desde o ventre da minha mãe, nasci no lar evangélico, apesar de ter um pai judeu. Meu pai era rabino, mas eu nasci num lar judaico-messiânico, e vovó, que foi quem me criou, ela sempre dizia, meu filho, o sangue do Cordeiro Santo é contigo. E eu nunca me descurei desta realidade. Olha o que ele diz, estudo com 12 mil universitários, muita coisa, do Brasil, identificou que os que participavam de um grupo religioso apresentavam metade do uso de álcool, tabaco e drogas ilícitas. O maior estudo no mundo feito sobre suicídio, a moda agora é suicídio, eu trabalho diretamente com isso, então muitos os casos de suicidas. Mostrou que pessoas que frequentavam grupos religiosos, uma vez por semana, pelo menos, morreram 7 vezes menos por suicídio. De modo geral, o maior envolvimento religioso está relacionado à melhor qualidade de vida e ao bem-estar. Olha que coisa interessante, só que esse envolvimento religioso, ele está mais para o lado da espiritualidade, porque quando você é religioso demais, você vai, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, e vive com sentimentos de culpa, desgraçado. Sabe por quê? Porque por mais religioso que você seja, por mais santo que você tente ser, a tua consciência sempre vai te acusar. E a única coisa que faz a tua consciência estar limpa diante de Deus é o sangue do Cordeiro Santo, imaculado. E ele continua. Quando a espiritualidade, veja que não é religião, é abordada em uma consulta médica, ou seja, quando o médico te aborda através da espiritualidade, você crê, lógico que os médicos são éticos, mesmo os médicos pastores evangélicos, médicos padres, que eu creio que existam, ele não vai tratar você com a espiritualidade, mas se ele souber que você aceita alguma dica de espiritualidade, olha o que diz, aumenta em mais de 50% a chance de a pessoa responder que o atendimento que ela teve foi muito bom e ótimo. Veja que coisa interessante. O uso negativo da religiosidade, diz a pesquisa, enfatizando um comportamento passivo, por exemplo, está associado a mais depressão e pior qualidade de vida. É por isso que a importância de Jesus Cristo, o Messias, de Yeshua Ramachia, o Filho do Deus vivo, que derramou o seu sangue por nós, nos purifica, nos guarda e nos protege, cura e salva. Amém? Mas deixa eu dizer uma coisa, a salvação é para já. Muitas pessoas estão querendo curtir uma salvação para pós-morte. Eu tenho que curtir a minha salvação hoje, aqui e agora, porque Jesus disse que eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Não significa ter muito dinheiro, ou bens, ou casa na praia, ou carros os melhores, mas significa dizer que em Cristo eu estou com a minha mente em paz.
Apóstolo Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, diz, olha, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, olha que coisa linda, mas é pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, aleluia. Não é ouro, não é prata, você pode ter recebido do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, os melhores tesouros, a minha herança foi boa, você não tem nada, você não leva absolutamente nada. E quantos ricos eu vejo, e já passou em minha vida, milionários, e que não puderam comprar a saúde nem a paz. Sabe por quê? Porque quando eu tenho essa certeza absoluta que é pelo precioso sangue de Cristo que eu fui resgatado, e não pelo que eu tenho nesta terra, eu começo a viver em paz. Eu vou entender que eu não mereço perdão, mas Ele sim purifica através do seu sangue, e os meus pecados estão encobertos. Vocês já ouviram falar no efeito placebo? O efeito placebo é um medicamento que muitas vezes as pessoas tomam achando que vai ficar curada. Às vezes é um comprimido até de farinha. E aí a pessoa, estou morrendo de dor de cabeça, minha pressão está alta. E chega lá a pessoa e diz, olha, esse medicamento aqui é a última novidade que saiu nos Estados Unidos. Não tem nem a venda, de tão bom que não está à venda ainda. É só nos Estados Unidos, tome que você vai ser curado. A pessoa vai ter fé naquele remédio. E aí, quando ele toma aquele remédio, daqui a pouco ele diz, rapaz, passou a dor de cabeça. A minha pressão estabilizou. É quase isso, o sangue de Jesus. Só tem uma diferença. A fé no sangue de Jesus Cristo, ela não é placebo, mas ela é real. Ela é poderosa. E sabe por quê? E aí, diz o doutor na sua pesquisa, a fé aumenta as substâncias endógenas. Quem diz é o doutor, sou eu não. Se ele estiver errado, que é um dos 4 maiores do mundo. Alivia dores e cura enfermidades. Mexe com os hormônios, com os neurotransmissores, células do sistema imunológico, radicais livres, ação bioquímica no organismo. E aí eu digo, aquilo que a Bíblia fala, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. Sabe por quê? Essa fé nele aumenta a tua imunidade. Tem muitas pessoas com medo dessa coronavírus, tem muitas pessoas com medo de morrer, isso e aquilo, isso faz com que as tuas defesas caiam, porque você fica enfraquecido, porque você não lute através de Cristo, mas sim tente lutar através da máscara. Nada disso te protege, meu irmão. Ela pode te ajudar, mas a proteção real, verdadeira e sincera vem através do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Aquele que a gente vai daqui a pouco comemorar, a morte vicária de Cristo, que nos trouxe uma nova realidade. Eu queria que você pensasse um pouco nas suas mãos. Tanta lavagem que nós temos feito com as mãos. É álcool o tempo todo, a gente está ficando até paranoico. No meu carro eu tenho 5 álcool. O povo diz até que explode. Se explodir, o meu vai ser uma bomba atômica, de tanto álcool que tem. Aí eu, psh, 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 psh. Aí quando eu desço no supermercado, a mulher, álcool de novo. Quando a gente está lá pegando nas frutas, eu tenho um negocinho de álcool de novo. E aí eu estava pensando nas mãos de Jesus, nas mãos lindas de Jesus. Aí tem um texto que fala, lá em Lucas 13:10, estava Jesus ensinando na sinagoga em um sábado. Havia ali uma mulher que havia 18 anos. Era possessa de um espírito que a detinha doente. Andava curvada e não podia absolutamente erguer-se. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse-lhe, estás livre da tua doença. Jesus a tocou com as suas mãos. E no mesmo instante, ela se endireitou, glorificando a Deus. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Então diga, glória a Deus! Tu és fiel, Senhor! Que coisa linda!
E aí a gente começa a olhar para Jesus, o menino que nasce fora de todo o contexto socioeconômico, no local pobre. E aquela criança com seus dedinhos, as suas unhas pequenas, infantil, sem proteção nenhuma dos poderosos. Apenas Maria e José, 2 pobretão. Será que pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré? Mas era exatamente o Salvador da humanidade que tinha nascido lá. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não sabe entender os mistérios de Deus. E lá estavam as mãos de Cristo. Eu pensei muito nas mãos dele hoje, quando eu lavei tantas mãos. Jesus criança, menino, adolescente, homem. Que mais tarde aquelas mãos tocariam os enfermos, os lunáticos, os cegos, os leprosos, e curava a todos. E ele chamava do médico. Jesus, o médico dos médicos, e ele continua curando da mesma maneira hoje. A Bíblia nos informa, esta palavra sagrada, que ele emanava poder quando ele curava as pessoas, e o método mais lindo que Jesus curava as pessoas era no toque. E sabe o que eu acho lindo de Jesus Cristo? É que ele não escolheu realizar milagres em massa. Seja todo mundo curado! Ele não fazia assim. Mas ele curava individualmente, tocando cada pessoa e as curava. Que homem lindo! Que homem lindo! Jesus tocou os olhos daqueles que de há muito tinham secado, que nasceu cego. E de repente o cego passava a captar luz e cor e ver toda a grandiosidade do mundo. Ele tocou numa mulher com hemorragia, 18 anos, ciente que pela lei judaica ela o tornaria impuro, ele não podia tocar, e ele tocou. Olha que homem lindo, a gente não pode tocar em ninguém, né? Aí inventaram até um cumprimento agora sim, com o braço, porque não pode tocar no irmão, e Jesus tocou naquela mulher impura. Sabe mais, queridos irmãos, amados, ele tocou as pessoas com lepra, que era humanamente impossível disso acontecer, porque se tornava impuro. Pessoas que ninguém mais tocaria, nem a família. Mas ele tocou nos leprosos e os curou. E hoje, da mesma forma, ele toca em mim e você, e nos cura da lepra humana, a lepra do pecado. E quando Jesus tocava nessas pessoas, essas pessoas podiam sentir o poder divino do Mestre. Será que hoje nós podemos sentir o poder dele nos tocando? Ou nós estamos tão envoltos na religiosidade que deixamos a espiritual? Eu peguei isso domingo retrasado, acho que aqui, quando eu disse que o nosso lado direito do cérebro, que disse foi pastor lá de Salvador, Dom Nelson, né? Antônio Nelson, que é o nosso lado mais espiritual. Nós deixamos de ver os anjos, nós deixamos de ver as coisas espirituais como o próprio Jesus via, e ele era homem igual a mim e a você, como Pedro lá na prisão, como Paulo viu os anjos. Por que nós deixamos de ver? Eles eram especiais, só tinha um especial que era Jesus, mas era homem igual a mim e a você. Porque Jesus mostrava o seu amor pelas pessoas. E como uma atuação íntima e pessoal, as mãos de Cristo iam consertando o que tinha sido corrompido pela sua amada criação. E hoje nós estamos sendo corrompidos através do medo que está sendo imposto a nós. Aí a gente olha para as mãos de Cristo e vê que a mais importante cena da vida de Jesus ocorreu envolvendo as suas mãos, aquilo que a gente hoje está com medo de tocar. Não é interessante isso? As mãos de Cristo, que tinham feito tanto bem às pessoas, curado tantas pessoas, foram tomadas, uma de cada vez, e perfuradas por um cravo grosso em cada uma das mãos. Isso foi uma forma tão cruel, que até quando nós assistimos os filmes, ou os atos e cenas dos teatros,
crucificando Jesus, nós temos vontade de chorar e dizer: isso é mentira. Não fizeram isso ao mestre, não, mas fizeram sim. Elas foram perfuradas por um cravo grosso. Às vezes a gente não quer acreditar. E a gente olha aqueles que mataram Jesus, os executores daquela época, enfiavam os cravos nos pulsos, era aqui, diretamente através do canal cárpico. Você sabe por que isso? Esse canal abriga os tendões que controlam os dedos e o nervo mediano. Quando você enfia um cravo aqui, a tendência da mão é fazer isso. O nervo mediano, ele faz com que tua mão se feche. É impossível forçar um cravo sem paralisar a mão em forma de garra, de tanta dor, e o nervo. E olhe que Jesus não tinha nenhum anestésico. O homem com tanto poder que lhe foi outorgado, permitiu que suas mãos fossem deformadas, aleijadas e destruídas, porque todo o poder tinha lhe sido dado nos céus e na terra. E em seguida, seu peso foi suportado por elas, rasgando mais tecidos e aumentando a hemorragia. Que dor! Eu acho que não pode haver cena mais indefesa do que a de Deus paralisado em uma trave, em uma madeira, lá no Gólgota. Sem forças, com as mãos fechadas. Ei! Cura a si mesmo! Zombava a multidão, que foi curada por ele, muitos deles. Ele salvou tantas pessoas, porque não salva a si mesmo? Parece que nós estamos vivendo isso. Deixamos de ter a nossa fé punjante em Cristo Jesus para avaliar as notícias negativas do mundo. Fazemos como os discípulos. Ali os discípulos que esperavam que ele fosse o Messias poderoso, que ia destruir a todo, e a todo ele está brincando, ele chegou nessa cruz e vai dar uma de super-homem, e vai rasgar essa cruz, quebrar essa cruz, e vai pegar todo mundo. Mas não, quando ele viu que ele já estava sem força, sangrando, eles encolheram-se de medo e se dispersaram. Muitos estão assim em suas casas hoje, nos assistindo, encurvados, com medo, frustradas com tudo o que está acontecendo. Lógico, aqueles discípulos tinham estado com Jesus, mas diante da primeira dificuldade, eles sabiam que Jesus disse: é necessário que eu morra, e ao terceiro dia ressuscitarei. Eles estavam equivocados. Eles olhavam para aquela cruz de longe, não pode ser Deus. Ele fez aqueles milagrezinhos, aquelas coisinhas que a gente viu, ressuscitar defunto, acho que qualquer um ressuscita, andar pelas ondas do mar, qualquer um anda, curar leproso, qualquer um cura, restaurar a vista de cego, isso não pode ser Deus. E ele escutando tudo isso, e Jesus, em último estertor da humanidade, lá em Lucas 23, 46, ele diz, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A humilhação da encarnação se consumara. A sentença fora cumprida. Mas o que eu acho mais lindo em toda a palavra do Senhor é quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Com as mãos mirradas pela dor e pelos nervos que foram flexionados, não foi o último vislumbre que nós temos das mãos do meu Senhor nos registros bíblicos. Ele apareceu outras vezes. Jesus agora
aparece com o corpo ressurreto, em um recinto totalmente fechado, porque os discípulos estavam reunidos com medo. E naquele recinto, Tomé tinha escutado a história de que Jesus ressuscitou, e que tinha estado com eles, e Tomé, incrédulo, que ele disse: não, isso é improvável. Lógico que os discípulos, os meus companheiros de caminhada durante 3 anos, estão me enganando para que eu me anime. Tem muitas pessoas que estão assim, escutando essa pregação hoje: o pastor está querendo me animar. Não. Muita gente está assim como Tomé, destruído, não crê. E a religião apenas faz parte de um clubinho que eu preciso para alimentar o meu ego e não a minha espiritualidade. Tomé estava assim. Tomé disse: não, as pessoas não ressurgem dos mortos, uma vez morto, morto para sempre. Tomé escarneceu. Aquilo é um fantasma, aquilo é uma ilusão, Jesus não apareceu não foi uma pessoa parecida com ele. Aí Jesus chega de uma maneira completamente estranha, indizível, fantástica, maravilhosa, atravessa. Dr. Delcio explicou isso também, através da física quântica. Atravessa a parede. Jesus levanta aquelas mãos inconfundíveis, as mesmas mãos que os discípulos viram realizar milagre. E aí, sabe o que é mais interessante, queridos? É que aquelas feridas comprovavam a quem elas pertenciam, àquele que tinha morrido na cruz do Calvário. O corpo estava mudado. Sabe por que o corpo de Jesus estava mudado? Porque o corpo de Jesus agora estava atravessando as paredes. Estava atravessando as portas fechadas para se juntar a eles. Mas as mãos permaneciam furadas. Que coisa linda. Aí chega Jesus e diz: Tomé, vem cá. Toca aqui, nessa ferida. E quando Tomé toca, ele responde: meu Senhor e Deus meu. Parece que nós estamos precisando trocar nisso. Essa foi a primeira vez, segundo o que sabemos, que um dos discípulos de Jesus o chamou diretamente de Deus. Significativamente, a afirmação vem em respostas às feridas de Jesus. Mas o que mais nos chama a atenção nesta noite de ceia, para que a gente seja fortalecido pela fé, porque Cristo manteve as suas feridas, afinal de contas ele ressuscitou. O seu corpo glorioso estava sendo apresentado. Como é que eu vou ressuscitar e mostro um corpo glorioso com feridas? Por que será que Jesus deixou aquela ferida? É simples, meus amados irmãos. Jesus Cristo, ele poderia aparecer com um corpo perfeito, ou mesmo sem nenhum corpo, somente em espírito, para retornar aos céus. Mas ao invés disso, ele carregava consigo as lembranças da sua passagem pela terra, de como eram os homens maus, e como a humanidade precisava melhorar. Jesus Cristo deixou aquelas feridas como lembrete do tempo que passou nesta terra aqui, e ele escolheu as feridas. É por isso que ele sabe da minha dor e da sua dor intensamente. Foi por isso que ele deixou. É por isso que Deus compreende a nossa dor e até mesmo absorve a dor humana, porque ele manteve aquelas feridas como uma representação eterna da humanidade ferida. Um corpo ressurreto. Ele esteve aqui. Ele suportou a sentença. A dor do homem se tornou a dor de Deus. Isaías 41:10 diz: não temas. Aquele que era o verbo, que o início estava com Deus e agora era Deus, um dia ele usou um profeta dele e disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha força.
Eu queria fazer uma oração nesse momento. Queria que você ficasse de pé e repetisse comigo. Muitos estão com dores intensas. E essas dores intensas que aparecem no físico é o psicológico, é o chamado das doenças psicossomáticas. Doenças que maltratam a mente e que descem para o corpo. E que maltrata os filhos, e que maltrata a esposa, e que maltrata o marido, e que maltrata o amigo. Eu queria que você em casa também fechasse os seus olhos e repetisse comigo essa oração, todos juntos. Sabe, queridos, um dia, o anjo da morte ia passar no Egito. E Jesus, Deus, dá uma ordem ao seu povo. Olha, mata um cordeiro branco, sem mancha. Fica dentro de casa, como está acontecendo hoje. Porque a morte vai passar sobre o Egito e vai levar os primogênitos. E pega este sangue, coloca na porta, lá em cima na porta. Porque quando o anjo da morte, a Covid-19 passar em tua casa, ela não vai entrar, porque o sangue do cordeiro vai te proteger. Mas você acha que todos acreditaram nisso? Não. Alguns devem ter dito, não, isso é mentira. Como é que o sangue, apenas molhado na minha porta, vai fazer e evitar coisas? Problema deles, porque aconteceu e os primogênitos morreram. A fé é algo indizível. Eu tenho que crer. Por isso que a oração de fortalecimento é algo que tem que estar dentro de mim. Repita comigo, por favor. Senhor Jesus Cristo, em nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, através dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, nós selamos toda potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo no qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, protegemos nossa casa, todos os que a habitam, as pessoas que o Senhor nos enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, a terra que nossos pés tocam será protegida. Portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos, e na fé colocamos um círculo de sangue de Jesus ao redor de nossa família, e ela vai estar protegida pelo sangue poderoso de Jesus. Com o poder do sangue de Jesus, serão protegidos os lugares onde vamos estar neste dia e nos demais dias, e as pessoas, as empresas, as instituições, o meu trabalho e as pessoas com quem nós vamos tratar, as autoridades municipal, estadual, federal, vão estar protegidas com o poder do sangue de Jesus. Nossos trabalhos, quer seja material e espiritual, é protegido. Os negócios da nossa família, os veículos, as estradas, os ares, as ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar, nada nos poderá atingir pelo sangue de Jesus.
com o vosso preciosíssimo sangue, protegemos nossos atos, nossas mentes e os corações de todos os seres de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e vosso coração, ao fim nela, possam reinar. A tua paz seja o árbitro dos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Santo, eterno e maravilhoso Deus. É o sangue de Jesus Cristo, este no qual a tua igreja agora vai ter o prazer de tomar. Na ceia deixada por ti, meu Senhor, na qual muitas vezes nós fazemos como se fosse algo tão simples, mas não é. É por isso que eu me temo e tremo diante da Santa Ceia. Alguns dizem, não, o nome não é Santa Ceia sim. Porque a ceia normal a gente faz em casa. A ceia normal é aquela que Deus nos dá, o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche. Mas esta ceia, ela é especial. Ela nos faz relembrar o amor do Cordeiro Santo de Deus por nós. É o momento em que Deus protege a tua mente, corpo, alma e espírito. Por isso, Pai, invocamos o teu Santo Espírito neste lugar, para que possamos cear com temor e tremor diante da tua majestade. Vem, Santo de Israel. Porque neste momento, ó Deus, aqueles que estão nos assistindo em casa, pode pegar um pouco de suco de uva e um pão. E se não tiver, pega mesmo um copo com água. O que vai interessar é a tua fé. A fé no sangue do Cordeiro Santo de Deus. E você vai cear conosco nesta noite. Lembrando que faça um exame de você nesta noite. Ah, eu tenho pecado, irmão, eu tenho mais pecado que todo mundo, mas é o sangue do Cordeiro Santo de Deus que me livra de todo pecado. E não há nenhuma acusação de Satanás contra mim, porque o sangue de Jesus me cobre. Nesse instante, faz um exame diante do Senhor e confessa, Senhor, eu tenho um pecado diante de Ti. O pecado da omissão, o pecado da mentira, o pecado de não ajudar ao meu semelhante, o pecado, ó Deus, de muitas vezes duvidar de Ti, o pecado, ó Deus, quando eu deixo a minha mente funcionar de maneira contrária, e eu começo a ter medo da Covid-19, ter medo dos acontecimentos políticos, tenho medo do desemprego, tenho medo disso e daquilo, e caio em depressão. Sabe por quê, Pai? Porque deixamos de olhar para Ti, deixamos de olhar para o meu Senhor e protetor, que diz, não fiqueis preocupados com coisa alguma, já basta a cada dia o seu mal. Você está em pé hoje, você está vivo hoje, você está respirando hoje, glorifica o meu nome, exalta o meu nome, porque do amanhã cuido eu. Não crê em pessoas nas quais querem ditar o teu futuro, dizer que amanhã vai ser assim, assado, mas creia em mim que cuido de ti. Como um pai cuida do filho, eu cuido de ti. Por isso, não há o que temer. Eu estou contigo em toda e qualquer situação, porque eu sou o teu Deus e não há outro além de mim. Em nome de Jesus, Pai, toma-nos em tuas mãos agora. Vamos passar para a segunda parte do culto, em reverência a Ti, em glória, em honra, em poder e unção do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Amém? Amém. Por favor, pastor. Os diáconos, lá na igreja, a nossa ceia sempre foi diferente. Os diáconos lavam as mãos, higienizam com álcool e vão partindo o pão. Por conta da Covid, o pão já está cortado, não é necessário você partir o pão com o seu irmão, por conta da higienização. Mas o mais importante nesse instante
é você pegar esse pão e lembrar do corpo do Cordeiro Santo de Deus. Você que está em casa, pega o pão também. Aí você diz, mas isso não é simbólico? É simbólico sim, mas é um simbólico que se torna real. Tudo que nós fazemos na vida, ele assume uma realidade premente. E quando você pega este cálice com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, mas isso aqui é um suco de uva, sim, mas representa o que há de melhor para mim. O sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário por amor de mim. E é este sangue que nesse momento vai purificar o meu corpo, a minha alma, a minha mente. Tantas pessoas doentes, pessoas que professam religião há tantos anos, eu fui batizado, eu falo em línguas estranhas. Nada disso protege a tua mente, a não ser o corpo do Cordeiro Santo de Deus. Esse sangue e esse pão, que representa a santidade de Cristo dentro de nós. Porque se você prestar atenção nesse momento, você não tem como compartilhar do pão, nem do sangue. Mas é a graça dele que te faz receber, por amor do Pai, o sangue e o corpo de Cristo nesse instante. Aí veja a responsabilidade. Olha para a cruz neste momento. Veja tudo que ele passou por você, por amor de você. O homem que era o Verbo, era Deus, ele fez tudo. Nós vamos ficar de pé nesse instante, orar pelos elementos que você recebeu. Queria chamar o nosso pastor presidente, pastor Valdir, para colocar diante do altar de Deus estes elementos, representando o corpo de Cristo e o sangue do Cordeiro. E ao tomar dele, e aí é fé, eu não vou poder fazer isso por ninguém, você tem que temer e tremer, e dizer, puxa vida, o sangue de Jesus está entrando dentro de mim, aleluia. O sangue do Cordeiro Santo de Deus, pela fé, aquele que morreu na cruz do Calvário, lá no Gólgota, por amor de mim, ele está entrando em mim, cara. E sabe o que significa isso? Esse sangue está me purificando. Esse sangue está me curando. Você que está em casa, pegue seu pão, o seu suco de uva, o seu vinho, a sua água, simbolizando, não é a cor você mentaliza como vermelha, como sangue carmesim, mas o mais importante é você dizer para Satanás que ele tem sido o teu acusador. O diabo tem te acusado de manhã, de tarde, de noite, que você não presta, que você está passando isso, porque é isso. Não deixe ele te acusar, porque você é filha e filho do Deus Altíssimo, e que esse sangue foi comprado por um alto preço, que aliás nem preço tinha, porque ninguém poderia comprar, mas foi o sangue de Jesus Cristo, que entra na tua mente, corpo, alma e espírito, e te purifica de todo o pecado. E você vai deixar essa doença, principalmente emocional, psicossomática, e dizer, em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Nada nesse mundo irá parar a minha fé e a paz que eu tenho dentro de mim, porque Ele é o meu Rei, o meu Senhor, o meu Salvador, o meu galardoador, aquele que está comigo em todos os momentos e em todas as dificuldades. E com Ele eu farei proezas, saltarei muralhas e caminharei sem medo, porque Ele é o meu Deus. Aí você tem que ter um sentimento de posse. Ele é o Deus da igreja? Não me interessa se Ele é o teu Deus da igreja, Ele é o meu Deus. Tome esse sentimento de posse. Porque a igreja todinha pode gritar, louvar, mas não ter fé. Então diga para você, Ele é o meu Deus, e por Ele ser o meu Deus, Ele é o meu Pai. Meu Pai querido, que jamais me abandonou e jamais me abandonará. Pastor Valdir, que o Senhor possa orar nesse momento, pelo pão e pelo vinho, que nos fortalece. Querido Deus, nós queremos, Pai, nessa noite, que estamos, Deus, diante de uma ordenância do Senhor. Quando naquela noite o Senhor pegou um pão, partiu, passando a todos os seus discípulos, Deus, e trazendo, Deus, essa responsabilidade, essa memória, Deus, para que a tua igreja, Deus, continuasse a realizar, Senhor.
E nessa noite nós queremos te apresentar este pão. E queremos, Deus, te dar graça, Deus, por esse momento, Pai. Queremos, Deus, também te apresentar este vinho, Senhor. E queremos, Deus, te dar graça, porque nos traz à memória, Deus, o teu corpo e o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, Senhor. Que essa noite, Deus, as forças, o vigor, Deus, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, possa regozijar de alegria por tão grande salvação, Pai. Aleluia. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E após ter orado, tomou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comê-los todos em memória de mim. Obrigado, Jesus. Semelhantemente, após ter partido o pão, tomou o cálice, ergueu aos altos e disse: este é o meu sangue, que é derramado por vós. Esta é a última e eterna aliança que faço convosco. Por este sangue, os vossos pecados são redimidos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em mim, em Cristo Jesus. Tomemos todo deste cálice, purificando, te curando nesta noite as tuas enfermidades e, acima de tudo, trazendo a paz interior, para que você possa caminhar nesta terra com alegria no coração e a certeza de que tudo passará e que você está nas mãos do Senhor. Tomemos todos do cálice. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Nós sentimos neste momento, pela fé, o sangue do Cordeiro Santo adentrando dentro de nós, percorrendo cada veia, percorrendo, ó Deus, cada célula do meu corpo, adentrando em meus pulmões, do meu coração, das minhas veias que percorrem todo o corpo humano, desde os cabelos até os pés. Este sangue que vem curando, restaurando o poder da graça de Deus na minha mente, corpo, alma e espírito, para que eu saia nesta noite fortalecido no poder e na autoridade do Senhor Jesus. Que este sangue carmesim, que um dia foi derramado lá no Gólgota, nesta noite, me fortaleça como um combustível poderoso para caminhar nesta terra, sem medo, sem alarde, sem temer qualquer coisa, e que me torne verdadeiramente um adorador do Senhor Jesus. Por onde eu for, que a tua palavra seja fortalecida através dos meus atos e da minha fé. Assim, Pai, Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, muito obrigado pelo teu Filho Jesus, que deu a sua vida por nós e que nos fortalece na fé, no amor, na comunhão e na paz com todos os homens, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Estamos aí encerrando o nosso culto nessa noite, né? Nossa programação segue normal, não é? Ainda quero nessa noite orar pela nossa nação, nossa cidade. Quantas famílias
Queria, irmãos, que você levantasse sua voz, orasse pela nossa nação, pelo nosso prefeito, nossos vereadores, nossos deputados estaduais, federais, governadores, nosso presidente. A banda ainda vai louvar um hino, Glória a Deus. Querido Pai, nós queremos nessa noite render graças e louvores ao Senhor pela tua bondade, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Possamos, Deus, olhar a nossa vida e ver como o Senhor tem guardado, como o Senhor tem protegido, meu Deus. Arranca, Deus, dos corações o pavor, o temor, que eles possam ver, meu Deus, a tua grandeza, o teu tamanho, Senhor. Como foi falado aqui nessa noite, uma palavra do Senhor. Coloca o sangue lá nos umbrais das vossas portas. Quando a morte passar, elas não alcançarão os vossos primogênitos. E nós cremos, Deus, nessa palavra profética, Senhor, para os nossos dias, que a nossa casa está selada, Senhor, como o teu sangue, como foi, Deus, pregado e anunciado nessa noite, através do teu filho, Deus, o pastor Manfredo, Senhor. E nós cremos que mal nenhum chegará à nossa tenda, à nossa casa, aos nossos, aquilo que o Senhor colocou, Deus, em nossas mãos. Por isso, Deus, nós te pedimos, Pai, pelas autoridades que o Senhor constituiu nessa nação, Senhor, desvenda os olhos desses homens, para que eles se curvem diante daquele que pode resolver todos os problemas, Senhor. Para que eles se curvem, Senhor, que um dia iremos prestar conta dos nossos feitos. E como diz a tua palavra, Deus, nu eu saí e nu voltarei. Não trouxe nada, eu não levo nada. Mas nós estamos aqui, Deus, para resolver algo importante, Deus, que tem uma implicação eterna, que é a salvação, Senhor. Se viver 500 anos aqui e não resolver esse problema, é eternidade, Deus, no inferno. Mas se resolver, isso pode acontecer agora. Por isso, Deus, nós te pedimos pelo nosso presidente, que a tua mão, Deus, possa estar, Deus, iluminando, clareando, para que ele veja as coisas claras, Deus, para que não erre, Deus, nesse momento. Olha, Deus, para o prefeito de Santa Rita, para que ele não erre. Olha, Deus, para o governador, para que ele não erre, Senhor. Porque atinge, Deus, exatamente, Deus, o pobre, o necessitado e o inocente. E tu és um Deus, Senhor, que protege e guarda o inocente, Senhor. E o Senhor não terá esses homens como inocentes, se ele atingir, meu Deus, os inocentes. Por isso, Deus, nós pedimos, Deus, que essas mazelas, Deus, dessa enfermidade, detém, meu Senhor, para que não continue, Senhor, tragando, destruindo vidas. Usa, Deus, os meios de comunicação, Senhor, para que eles também desvendem os olhos e passem as verdades. Porque quantos estão em pavor, em depressão, no medo, num susto, Deus, de uma morte, que o Senhor já disse bem antes que todo vai morrer. Mas o diabo fica dizendo que é hoje, que é agora, e há muitas pessoas em pânico, Senhor. Tu disseste que ninguém sabe o dia nem a hora, e nós te louvamos por isso, Pai. Então olha para a nossa nação, olha para a tua igreja, olha para cada família onde está chegando, Senhor. Pedimos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, dar-nos do teu amor, da graça do teu Filho amado, Jesus Cristo, e as consolações do teu Santo Espírito,
que venha e repouse sobre a nossa vida agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é bom. Com alegria declare: aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante conosco assim. Com Jesus no coração a gente é feliz, é feliz. Com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo. Aleluia. Lembrando a você que próximo domingo nós teremos o nosso culto de campanha do amor. Então, se você sentir de Deus para poder abençoar vidas, separe o seu alimento, entre em contato com a equipe do plantão para poder pegar na sua casa, caso você não possa vir, para que juntos possamos abençoar vidas, pessoas que necessitam. Aquele que está feliz, diga amém. Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata palmas sim. Aquele que está feliz, cante conosco assim com alegria. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus tudo é muito bom. Jesus, alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Com Jesus, com Jesus. Com Jesus no coração a gente é feliz. Com Jesus tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, oh, oh. Jesus é o motivo da nossa alegria. Oh, oh, oh. Jesus é o motivo da nossa alegria. Queridos, nós estaremos repostando o nosso culto de hoje, que houver alguns problemas na transmissão do YouTube, tá? Então, a partir de amanhã, esse culto vai ser liberado para todos os irmãos que não puderam acompanhar desde o início do culto, poder estar sendo abençoados seus lares na sua casa a partir da manhã. E próximo domingo, lembrando que é a nossa campanha do amor. Então, seja instrumento do Senhor para retirar um pouco do que você tem para poder compartilhar com aqueles que com certeza talvez precisem bem mais do que a minha e você. Então, se Deus tenha abençoado você, vamos ser canal de bênçãos também para a vida das outras pessoas, no nome de Jesus, tá bom? Então, Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente semana na presença de Deus. Glória a Jesus.